Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui na plataforma, tá? A aula de hoje eu chamei de cálculo do NOx. Na primeira semana desse mês de agosto, aí, com o retorno das nossas aulas, eu anexei na plataforma a apostila autorregulada de segundo bimestre, tá? Do terceiro ano. E como tarefa eu passei a leitura da primeira aula. Tá aí a foto aí da primeira aula. É um texto assim que traz algumas informações, né? Vocês veem que é uma apostila que já tem um tempinho, porque fala de Copa do Mundo e do Brasil utilizando ônibus movido a hidrogênio, né? Ao invés de usar um ônibus, né, movido a diesel ou algum derivado do petróleo, mostrando que o benefício de usar o hidrogênio, que é um combustível que a gente pode considerar que é um combustível limpo. Por que é um combustível limpo? Porque a sua reação, que é essa aí, que inclusive a apostila ela não apresenta, o que a gente pode observar aí dessa reação, né? Você tem aqui o gás hidrogênio reagindo com o oxigênio, né? Sempre um combustível, né? Um carro a gasolina, álcool ou algum equipamento aí movido a diesel, ele vai reagir com oxigênio, tá? No caso aqui o combustível é o hidrogênio. E aí ele produz água, né? Diferente aí dos hidrocarbonetos, né? Da gasolina que produzem CO2, né? Que é um gás estufa. Então por isso que o hidrogênio é considerado um combustível limpo, né? Essa reação que vocês estão vendo, além de produzir água, ela também vai ter a produção vai ter aí uma produção de energia elétrica, né? E aí por isso que ele relaciona com a ideia de pilhas, né, com baterias, que são dispositivos onde ocorre uma reação química e a partir dessa reação química eu tenho a produção de energia elétrica, tá? Essa reação aí que vocês estão vendo, essas reações, né, essa aí é um exemplo, chamado de reações de oxidação e redução, tá? Então não é tão trivial você entender como uma reação química pode produzir corrente elétrica, né? E para a gente entender como isso acontece, a gente tem que entender como é que a gente calcula o NOx dos átomos, né? Dos átomos nas substâncias. O NOx é o número de oxidação. Esse conceito de número de oxidação, ele tem relação direta com o tipo de ligação química que as substâncias têm. Se você lembrar lá do primeiro ano, a gente estudou ligação iônica, ligação covalente, né? A iônica tinha como princípio a transferência do elétron e a covalente você tem um compartilhamento de elétrons, né? A covalente, ali aquele compartilhamento, muitas vezes ele não acontece de forma igual. Por quê? Você sabe que a ligação química ela acontece através do compartilhamento de elétrons. O elétron é carga negativa, né? Você deve lembrar disso também. Mas o que acontece? Existem átomos que têm uma tendência maior de atrair elétron e outros uma menor tendência, né? É chamada eletronegatividade, coisa que você estuda também quando vê tabela periódica. Então, quer dizer, esse número de oxidação ele envolve conceitos que a gente viu lá atrás e tudo mais. De uma maneira assim bem objetiva, eu quero que vocês entendam o seguinte. Número de oxidação. O que eu tenho que entender que é o número de oxidação? É uma carga elétrica que eu posso atribuir ao átomo em determinadas circunstâncias, tá? Depois a gente volta nessa questão da ligação para debater esse conceito de uma forma bem clara, mas de uma forma assim muito objetiva para a gente dar continuidade aqui à nossa aula. Número de oxidação, que eu vou chamar de NOx, é uma carga elétrica que eu posso atribuir ao átomo em determinadas circunstâncias, tá?
Eu separei assim o que eu vou chamar de 3 regras para você atribuir o número de oxidação. Não são bem três regras, tá? São 3 situações ali diferentes que são básicas para a gente conseguir entender aquela reação lá do hidrogênio com oxigênio produzindo a água, que faz ali o ônibus que não emite poluição circular, tá? Vamos aí a primeira. Quando eu tenho substância simples também é um conceito que você viu lá no primeiro ano. Por exemplo, o gás hidrogênio. Está aí a fórmula química do gás hidrogênio. O gás hidrogênio tem a fórmula química H2. Quer dizer, o gás hidrogênio é formado exclusivamente por átomos de hidrogênio. Não há nenhum outro átomo ligado ao hidrogênio. Isso aqui é uma substância simples, tá? Quer dizer, eu só tenho um único átomo formando uma substância. Só tem uma letra maiúscula, no caso aí o H. Nessa circunstância, o hidrogênio ele vai ter o NOx igual a zero. Então tá aqui, ó. Vamos ver a representação. O NOx, que é o número de oxidação. Para eu não ficar escrevendo toda hora número de oxidação, boto o NOx. O H aqui representando o elemento hidrogênio, né? Então, o NOx do hidrogênio igual a zero. Tá? Por quê? Porque é uma substância simples. Então esse átomo aqui vai ter um NOx igual a zero. Outro exemplo, gás oxigênio, O2, ó. Só está formar é uma substância que só é formada por um tipo de átomo, né? No caso aqui o oxigênio. Nessa circunstância, qual vai ser o NOx do oxigênio? Vai ser igual a zero. Ó, mais uma vez a representação, ó, NOx, número de oxidação. O O aqui, tá? O oxigênio igual a zero. Então o NOx dos átomos em substâncias simples, ele sempre é igual a zero. Tá ok? NOx do íon. O que é o íon? O íon é qualquer coisa que tenha carga elétrica. O íon pode ser positivo ou negativo. Então olha só, eu tenho aí o Na, que é o sódio. Repara aqui, ó, o expoente aqui, ó, aqui em cima, ó, positivo, né? Ele é um íon. No caso, um cátion, que é o íon positivo. Tem o mais. Sempre que eu tenho só o sinal e não tenho o número, está subentendido o número 1. Né? Então, no caso aí é o sódio e ele está com uma carga elétrica de mais 1. Tá? O íon, o NOx do elemento químico que se apresenta na forma de íon, o NOx dele vai ser a própria carga elétrica que ele exibe. Então, no caso aí do sódio, qual vai ser o número de oxidação do sódio? Ó, não tem aqui um mais aqui, que é o mais 1. Então o NOx dele vai ser mais 1. Oxigênio também está na forma de íon, não está? Olha o menos 2 aqui em cima. Então qual vai ser o NOx do oxigênio nessa situação? Menos 2. Então repara, ó, que aqui em cima, ó, aqui, ó, o oxigênio ele tem NOx 0. E aqui nesse exemplo aqui embaixo, o oxigênio tem NOx igual a menos 2, tá? Isso pode acontecer? Pode. O átomo ele tem o NOx dele varia de acordo com a forma como ele se apresenta. Repara também no seguinte, ó, nessa primeira regra aqui, substância simples, eu não tenho íons, tá? Eu estou considerando aqui que eu tenho, não há carga elétrica, né? Se tiver a carga elétrica aqui, se tiver um expoente, essa circunstância já muda, tá? Mas no caso, é uma substância simples, você olhou aqui para o expoente, não há exibição nenhuma de carga elétrica, então o NOx é igual a zero. Tem uma substância aqui, sódio, é uma substância simples, mas ele está na forma iônica. Então o NOx dele é a carga do íon. Aqui ó, o oxigênio está sozinho, é uma substância simples. Você pode, né, imaginar isso, mas não tem aqui o expoente com carga elétrica? Então o NOx dele vai ser esse expoente ali da carga elétrica, tá? Vamos aí uma terceira regra. O que acontece? Tem uma substância aqui, duas substâncias que eu vou usar como exemplo, substâncias que você já viu no segundo ano. O H2SO4, que é o chamado do ácido sulfúrico, e o H2SO3, que é chamado ácido sulfuroso, tá? E essas duas substâncias a gente vai analisar por uma regra que eu chamei de soma algébrica. O que acontece?
O hidrogênio e o oxigênio, eu posso considerar que eles têm número de oxidação fixo. Ou, dizendo de uma forma assim mais correta, o número de oxidação deles pouco varia, tá? Existem algumas situações em que o hidrogênio exibe outro número de oxidação e o oxigênio também, mas para os exemplos que a gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar com essas generalizações aqui, ó. Então, quando eu trabalhar com a soma algébrica, eu vou considerar que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1 e o NOx do oxigênio é igual a menos 2. Então, deixa eu apagar aqui para explicar aqui, ó, o nosso problema, a nossa situação. Eu tenho ali duas substâncias, certo? Quando o hidrogênio e o oxigênio eles não estão na forma de substância simples que a gente viu nos outros exemplos, eu vou considerar que o número de oxidação deles é esse aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, no ácido sulfúrico 3 átomos: o átomo de hidrogênio, o átomo do enxofre, que é a letra S, e o átomo do oxigênio, que é a letra O. O hidrogênio, eu sei que o NOx dele vale mais 1, ó, por essa generalização aqui. Então, se eu perguntar qual o NOx do hidrogênio no H2SO4, você não precisa nem fazer nada, ó. Vale mais 1. O NOx do oxigênio, eu vou considerar essa generalização aqui, ó. Vale menos 2. Então, se perguntar qual é o NOx do oxigênio no H2SO4, ácido sulfúrico, você não precisa nem fazer conta, ó. Esse oxigênio aqui, o número de oxidação dele vale menos 2. Só que qual é o problema? Eu não sei o número de oxidação do enxofre. Então eu vou ter que fazer um cálculo para descobrir o número de oxidação do enxofre. Tanto do ácido sulfúrico, como aqui na outra molécula aqui do ácido sulfuroso, tá? O hidrogênio, mais uma vez aqui, vale mais 1. E o oxigênio vale menos 2. E o enxofre? O enxofre eu tenho que calcular para descobrir. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? É bem simples, tá? No caso, eu vou analisar as quantidades que eu tenho de cada átomo e vou multiplicar essas quantidades pelas cargas elétricas, ó. Então, vamos analisar aqui a molécula. Eu tenho aqui o H e aqui eu tenho 2, certo? Isso indica que eu tenho 2 hidrogênios, tudo bem? Aqui eu tenho o S não tem nenhum número, o enxofre. Quando não tem nenhum número é porque eu só tenho um átomo desse elemento químico, tá? Então eu tenho 2 hidrogênios, como eu não tenho número, um enxofre, e aqui o oxigênio eu não tenho 4, então eu tenho 4 oxigênios, tudo bem? 2 hidrogênios, um enxofre, 4 oxigênios. Cada hidrogênio, eu sei aqui da generalização, que vale mais 1, certo? Sempre o hidrogênio vai estar valendo mais 1 nos exemplos que a gente vai estar trabalhando. Então vai ficar 2 vezes 1. Por que 2 vezes 1? 2 é a quantidade de hidrogênio, ó, esse número aqui. E 1 é a carga elétrica dele, o número de oxidação dele. 2 vezes 1. Mais X. Quem é esse X? O X é o enxofre que eu quero calcular. Esse cara aqui, ó, que eu não sei quanto vale o número de oxidação dele. Então eu coloco X que eu vou calcular. Mas não são 4 oxigênios? São, tá aqui, ó. 4, deixa eu achar a caneta. 4 oxigênios. Cada oxigênio vai ter um número de oxidação igual a menos 2. Então vai ficar 4 vezes menos 2. Isso tudo igual a zero. Por que igual a zero? Porque não há aqui no expoente exibição de carga elétrica. Quando não há exibição de carga elétrica, lembra lá dos exemplos do íon que tinha carga elétrica? Aqui não tem, se não tem é porque é igual a zero. Então ficou a minha conta, 2 vezes 1 mais x mais 4 vezes menos 2. Aí eu desenvolvo, né? 2 vezes 1 vai dar 2, mais x, 4 vezes menos 2, menos 8, igual a zero. 2 com menos 8 vai sobrar menos 6 igual a zero. O 6 vai para o outro lado, x vai ficar igual a mais 6. Então, qual é o número de oxidação do enxofre
No H2SO4, ácido sulfúrico, mais 6. Tudo bem? Vamos ali para o outro lado agora. Vamos analisar primeiro a molécula. Eu tenho aqui o H, eu tenho 2, ou seja, eu tenho 2 hidrogênios. Eu tenho aqui o enxofre, que é o S, sem nenhuma letra, então eu tenho um átomo do enxofre. Aqui eu tenho o oxigênio, tenho 3, então eu tenho 3 oxigênios. Vou montar a conta, vai ficar 2 vezes 1, porque são 2 hidrogênios e a carga dele é mais 1, mais X, que é o enxofre que eu quero descobrir, mais 3 vezes menos 2, que é a quantidade de oxigênio vezes a carga, igual a zero. Desenvolva a conta. 2 vezes 1, 2, mais X, 3 vezes menos 2, menos 6 igual a zero. 2 com menos 6 vai sobrar quanto? Menos 4, né? Isso igual a zero, 4 vai para o outro lado, o X vale mais 4. Então, no ácido sulfúrico, que é o H2SO4, o NOx do enxofre vale mais 6. No sulfuroso, o NOx do enxofre vale mais 4. Tá? Quer dizer, essa aí é a regrinha um pouquinho mais complicada, mas só porque envolve uma conta. O exercício que eu vou anexar aí na plataforma, como é que você vai fazer? Você vai analisar cada situação e enquadrar em uma dessas 3 regras aí que eu estou apresentando para vocês. Por exemplo, a letra A vai se enquadrar na primeira regra. Substância simples. Qual o NOx? Muito fácil, né? A letra B, eu já tenho um íon já, né? Tem o lítio, ó. E aqui em cima, ó, tem uma carga elétrica. O C, que é o ozônio, o O3, vai se enquadrar na primeira regra. Já a D e a E, o ácido nítrico e o nitroso, você vai ter que desenvolver o cálculo aí da terceira regra. Assim como a letra H, ó. D, E e H, você tem que fazer o cálculo. A F é íon, G é íon também, I também é o íon, J também é o íon, não tem nem que fazer cálculo. A D, a E e a H, vocês vão ter que fazer o cálculo. As outras é só você enquadrar na regra, se é uma substância simples ou se é um íon. Tudo bem, pessoal? É bem tranquilo, né? Para a gente começar a entender aí essas reações de oxidação e redução. Façam exercício, tá? Não deixem de participar dessas atividades, porque é o único modo que a gente está tendo de manter aí as aulas, a matéria, tá ok? Se cuidem e aguardo aí o retorno de vocês. Um abraço aí. Tchau, tchau.